Salve, salve! Professor Alexandre de novo aqui, continuando com o nosso curso de Inteligência Artificial aplicada à educação, né? E aí, nós vimos nas últimas aulas, nos últimos vídeos, nas últimas semanas, o material de IA generativa e IA generativa para trabalhar, né? Fazer prompt, engenharia de prompt para trabalhar para produção de materiais para professor, né? Sala de aula, aplicar em sala de aula. E a gente está dando continuidade aqui com este vídeo. E hoje a ideia é trabalhar ver como é que a gente pode trabalhar com metodologia ativa por meio da IA generativa. Como que essa ferramenta, as ferramentas de IA generativa podem auxiliar o professor, né? Nos auxiliar em sala de aula, produzindo ou auxiliando com materiais, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, avançar aqui. Então, neste vídeo, nessa aula, vamos aprofundar nossa compreensão sobre metodologias ativas, que no caso aqui, com o apoio da IA generativa, ChatGPT, Gemini, Grok, explorando de que maneira essas tecnologias pode tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, envolvendo e conectado às necessidades dos estudantes. E aí, pessoal, vocês conhecem metodologias ativas? Muito provavelmente vocês já ouviram falar, já ao longo do curso de licenciatura em computação, já deve ter ouvido falar, ou provavelmente já trabalharam. E aí, a ideia aqui é utilizar metodologia ativa junto com a IA generativa. A gente vai relembrar algumas coisas de metodologia ativas, mas a metodologia ativa tem como foco o aluno, né? Como o nome diz, ativa, né? Tornar o aluno como um sujeito ativo desse processo de ensino-aprendizagem, não simplesmente passivo, né? Simplesmente recebendo aquela ideia de educação lá, que o aluno fica parado na sala de aula e o professor somente falando, né, palestrando e repassando o seu conhecimento, mas a metodologia ativa são métodos, né, de ensino e pedagógicos para tornar o aluno um ator importante nesse processo de interação e de produção de conhecimento. Então, nesse caso, são abordagens pedagógicas que colocam o aluno no centro, incentivando sua participação, autonomia e protagonismo. Então, o que a gente vai discutir agora é como que a IA generativa pode ser uma parceira para enriquecer essas metodologias. Então, uma ferramenta de suporte ao professor, tá? Então, aqui algumas das metodologias ativas que podem assumir diferentes formas. Então, ó, tem a sala de aula invertida, tem a aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos e a gamificação. Então, cada uma dessas metodologias, que são consideradas essas 4 metodologias ativas, ou seja, coloca o aluno como um personagem ativo, como um protagonista do processo de ensino-aprendizagem, e aí cada um tem suas características próprias, né? Cada um tem suas nuances, as suas peculiaridades. E a gente vai ver cada uma delas e depois ver como que a IA generativa pode auxiliar. Então vamos começar primeiro aí com a sala de aula invertida. Então, ó, a sala de aula invertida, a ideia dele é reorganizar o tempo de estudo. Então, o aluno tem contato com o conteúdo antes da aula e o encontro em aula é usado para aplicar e discutir o conteúdo. Então, a ideia de sala de aula invertida a ideia de invertida é inverter a ordem, né? A ordem temporal. Então, no modelo tradicional, o professor apresenta o conteúdo, né, para o aluno e só depois que ele estuda, revisa esse conteúdo, estuda por si só. Na ideia de sala de aula invertida, inverte isso, né? Então, o professor, como um curador de conteúdo, seleciona material e disponibiliza, mas sem apresentar, sem discorrer para os alunos. Disponibiliza antes da aula propriamente dita, e o aluno vai atrás para estudar, para ver os vídeos, para ler o material que o professor apresentou, o professor ou professora. E aí, na aula, então o aluno estuda primeiro para depois haver o discorrimento, o trabalho do conteúdo para o professor. Mas, ó, vamos para deixar mais claro, vamos ver um exemplo aqui. Então, ó, antes da aula, o professor disponibiliza um vídeo e um texto sobre aprendizado supervisionado, além de exercícios simples, tá, para os alunos estudarem em casa. No encontro presencial, ou seja, depois dos alunos estudarem esse material, em vez de rever toda a teoria,
os estudantes trabalham em grupo para analisar um caso, um estudo de caso, uma aplicação, com dados, por exemplo, já que é uma aula de aprendizado de máquina supervisionada, então vai fazer um estudo de caso com dados de classificação de e-mails em spam e não spam. Então, duas classes. Os e-mails para serem classificados como spam e os dados, né, dos e-mails, eles têm que ser classificados em spam ou não spam. Porque o spam é propaganda, é algo que não interessa para a empresa, digamos assim. E o não spam seriam e-mails úteis, né? Importantes. Então aí os alunos vão discutir na sala de aula já como estruturariam um modelo supervisionado para resolver o problema. E observe que ele já estudou antes, né? A ideia é que o aluno estude antes esse material, saber o que é a classificação, o aprendizado supervisionado, já ter uma base boa para na sala só aplicar, discutir o material. Material não, discutir como aplicar esse material, né? E aí os alunos discutem como estrutura o modelo supervisionado para resolver o problema, apresentam suas propostas e aí no fechamento o professor retoma os conceitos principais e sugere aprofundamentos. Então o professor nesse caso aí, ele vai entrar com o conteúdo, aprofundando o conteúdo em uma explicação, mais no final do processo, mais no final da aula, após ele observar quais são os pontos mais importantes, os pontos que os alunos não conseguiram compreender bem, os pontos em abertos, pontos que precisam ser reforçados. Então, é a tipo de aula em que o aluno torna-se muito mais efetiva a sua responsabilidade pela aquisição do conhecimento do que no modelo tradicional. Então, observe, ele lê antes, ele já tem um acesso ao material antes, esse material é trabalhado em sala de aula, no modelo tentando fazer uma prática, e depois disso, o professor ou professora observa quais são os pontos em aberto, os pontos que precisam ser trabalhados conceitualmente ou melhor explicados, e fecha a aula com isso. Então é um modelo que funciona bem. E aí, como é que, além dela, a gente vai falar mais tarde como é que a gente vai, mais tarde nesse vídeo, como é que usa a IA generativa para auxiliar nesse processo. Nesse momento eu estou apresentando as metodologias ativas, né? Então vamos para a segunda aqui. A segunda, a aprendizagem baseada em problemas. Do inglês, também é bastante conhecida a sigla como PBL, né? PBL. Então, por exemplo, na aprendizado baseado em problemas, o professor propõe que os alunos enfrentem situações reais ou simuladas e, a partir desses problemas, que construa o conhecimento. Então, não é apresentar as teorias, os conceitos, para depois apresentar a aplicação. Na verdade, apresenta um problema, faz uma discussão, enfim, vai amadurecer a ideia para depois chegar no conceito, né? Quer ver? Olha só, vamos ver um exemplo aqui que tem no slide. O professor apresenta um problema de uma empresa de comércio eletrônico que envia e-mails promocionais poucos relevantes, alguns sendo até classificados como spams. Os alunos, em grupo, precisam investigar como que a inteligência artificial poderia melhorar esse processo, né? Pesquisando técnicas de classificação de e-mails e sistemas de recomendação. E aí, durante a atividade, os alunos discutem quais dados seriam importantes, necessários para fazer essa classificação, né? A classificação de spam e não spam, quais algoritmos poderiam ser aplicados e como avaliar a solução. Avaliar, né? De métricas de avaliação da qualidade do aprendizado. E aí, ao final, apresentam suas propostas, ao final da aula, tá? Apresentam suas propostas e debatem em sala de aula, construindo o conhecimento a partir de um problema real e autêntico. Então, a aprendizagem dos conceitos, a aprendizagem de várias etapas importantes, ela é consequência do problema, consequência da resolução do problema, entendeu? Então, é uma outra forma de se trabalhar com metodologias ativas, então baseada em problema. Isso é interessante porque fixa mais, o aluno fixa mais o conteúdo, o conhecimento, ele conseguindo produzir o conhecimento a partir de problemas reais ou simulados e aplicando os conceitos que sabe para produzir um novo conhecimento, uma consequência, né? Uma conclusão que ele vai chegar e o professor, se não chegar, ele vai auxiliar nesse processo, nós devemos auxiliar nesse processo de condução aí, para que a aula transcorra e finalize com a resolução do objetivo da aula, né? Que é trabalhar algumas competências nos alunos. Então, uma outra metodologia ativa aí é a aprendizagem baseada em projeto.
Então, a ideia é estimular a produção de algo concreto, por exemplo, de um software, de uma aplicação, a partir de integração de conteúdos. Então, vamos para um exemplo logo aqui, ó. O professor propõe que os alunos desenvolvam um sistema simples de reconhecimento de sentimentos em textos, identificando se uma avaliação é positiva ou negativa. Então tem um texto de avaliação de um produto, de um serviço, e aí os alunos vão desenvolver um sistema para pegar essa avaliação que um cliente escreveu e verificar se essa avaliação é uma avaliação positiva ou negativa do produto ou serviço que foi oferecido. E aí, para isso, os alunos, então, vão ter que integrar conteúdos da disciplina, por exemplo, aqui a disciplina de aprendizado de inteligência artificial. Então, o que seria da disciplina? Como coletar e tratar os dados, aplicar algoritmos de classificação e avaliar os modelos de aprendizado. Ao final desse processo todo, que teria um projeto, não é algo para uma aula, geralmente, é mais de uma aula, pode ser até um projeto da disciplina toda. Ao final, cada grupo apresenta um protótipo funcional e um relatório explicando as etapas seguidas. Basicamente, eu acho interessante esse tipo de metodologia, principalmente em disciplinas de nível de graduação, as disciplinas são semestrais, né? O projeto funcionar ao longo do semestre, ou ter um projeto ou 2 projetos, tá? Aí vai depender do nível de necessidade de tempo para desenvolvimento do projeto, mas os alunos já começam sabendo onde é que eles vão ter que chegar, né? Porque eles têm um projeto, então eles vão desenvolvendo etapas do projeto, né? E vai trabalhando para produzir um protótipo funcional. Então eles adquirem conhecimento, trabalham o conhecimento, pensando nesse protótipo, já vendo algo concreto e palpável. Então é interessante também. E aí, uma última metodologia ativa para a gente apresentar aqui, a gamificação. Então, a ideia da gamificação é usar elementos para motivar e engajar os alunos. Então, essa gamificação pode ser uma gamificação por aula, cada aula tem uma gamificação, ou uma gamificação maior da disciplina toda, e aí ao longo das aulas, etapas desse jogo, dessa gamificação indo sendo cumpridas. Então, você pode gamificar uma única aula ou a disciplina inteira, tá? Então, vamos para um exemplo aqui, ó. O professor transforma o estudo de aprendizado por reforço em um jogo de desafios. Os alunos acumulam pontos ao resolver tarefas, como implementar um pseudocódigo, programar em Python ou comparar resultados de diferentes configurações. Então, esses pontos que eles vão acumulando rendem recompensas e permitem avançar de nível, estimulando motivação, engajamento, participação ativa no processo de aprendizagem. Então, a ideia é incorporar elementos de jogos, como missões, pontuação e recompensa. Isso aí para deixar o estudo mais envolvente e desafiador. Se vocês observarem, a ideia de gamificação, está presente em vários locais. Então, por exemplo, lá no Duolingo, aquele aplicativo de idiomas, ele é gamificado, você vai acumulando pontos, recompensas. O Strava, que é um aplicativo, uma rede social de exercícios, também tem as recompensas, lá tem os kudos, tem os troféus, os emblemas que você vai adquirindo, os desafios que você vai cumprindo. Nas plataformas de jogos também, né? Chega Steam, ou da Nintendo, ou da Xbox, ou do PlayStation, também há um sistema de gamificação lá do usuário que vai ganhando pontos, ganhando recompensas. Então é um processo que está quase que já natural na sociedade. Em academias tem, em escolas de inglês, que o aluno chega na hora, ganha uma pontuação, tira nota boa, outra pontuação, tem outras. Isso é um processo de gamificação, né? De você criar um estímulo para acumular pontos, recompensas, mas a ideia é que você consiga gamificar cada vez mais, né? Colocar desafios, algo interessante. Se você cumprir um desafio, você ganha um emblema, ganha uma pontuação e assim por diante. Vamos ver um exemplo aqui. O exemplo a gente já viu. Então, a gente volta aqui. E aí agora, a gente vai entender, a ideia agora aqui é entender como que usa a metodologia ativa, né? Junto com a IA generativa. Então, o slide é esse, na verdade, agora. Onde que a IA generativa entra aí nesse processo? Então imagine que você precisa propor um problema desafiador para a turma em um cenário de aprendizado baseado em problema, PBL.
Ou ainda que a IA generativa pode gerar descrições detalhadas de situações reais, incluindo personagens, dilemas e contextos, que serve como ponto de partida de investigação dos alunos, ou uma sala de aula invertida, onde a IA generativa pode produzir resumos acessíveis, roteiros de leitura, até lista de perguntas, ou ainda projetos interdisciplinares, né? Ou até na gamificação. A gamificação pode ser produzindo perguntas e respostas, desafios, ou até uma narrativa de aprendizado mais divertido e engajador. Então, a narrativa de aprendizado mais divertido e engajador pode envolver até RPGs, né? Os jogos RPGs. Para quem conhece, a disciplina toda pode ser transformada em um grande RPG. Então, é interessante. A gente estudou lá na disciplina de pensamento computacional, a ideia lá de escape room, né? De escapar de uma sala por meio de perguntas, respostas, abrir sala, decifrar enigmas, e esses enigmas trabalhando conteúdos da disciplina, da aula. O escape room é um exemplo de gamificação, tá? É uma forma de gamificar uma aula, tá? Então isso é uma possibilidade interessante. Então vamos lá. Agora vamos ver exemplos, né, de como a gente usa a IA generativa para a produção, auxiliar o professor a trabalhar com metodologias ativas. Então, primeiro, aprendizagem baseada em problemas. Então, na aprendizagem baseada em problemas, o professor apresenta um problema aberto, já falamos sobre isso, e contextualizado do conteúdo da disciplina, que os alunos precisam investigar e resolver. Então, a IA generativa pode ajudar a construir esses cenários, os cenários de um problema aberto e contextualizado, isso de forma rápida e rica em detalhes. Seria algo que o professor demoraria muito tempo para pensar em detalhes, pensar como ia avaliar, como ia entrar por criação de personagens, enfim, um monte de coisa que poderia ter nesse problema aí. E aí a gente pode pedir para a IA generativa ajudar a gente. Então tem um exemplo de um prompt aí que pode ser utilizado. Ó. Crie um problema contextualizado para alunos iniciantes em lógica de programação. O problema deve envolver o uso de estruturas condicionais, como if-else, e estar descrito em etapas claras para aplicação em sala de aula. Apresente, primeiro, um cenário realista com personagens. Segundo, a formulação do problema. Terceiro, perguntas norteadoras que o professor pode fazer. E quarto, sugestões de como conduzir a discussão em grupo, né? Como o professor vai conduzir a discussão em grupo, tá? Então é claro que aqui é um exemplo de uso para uma disciplina de lógica de programação para alunos de nível iniciante com o conteúdo de estruturas condicionais, mas isso pode ser adaptado, esse prompt, para qualquer nível de aluno, para qualquer disciplina com qualquer conteúdo, tá? Então vocês podem ajustar esse prompt de acordo com a necessidade. Então a minha ideia agora é copiar esse prompt e jogar na IA generativa, no caso eu vou usar o ChatGPT, e vamos, por exemplo, ver o que ele vai produzir para a gente de material. Beleza, ó, colei aqui no ChatGPT e eu vou executar. Vamos ver o que vai aparecer para a gente. Então vamos lá, ó. Aqui está uma proposta completa de problema contextualizado para trabalhar com estruturas condicionais com alunos iniciantes em lógica de programação. Então, primeiro, a gente pediu, né, cenário realista, formulação de problemas, perguntas norteadoras para o professor, né, e sugestões de como conduzir a discussão em grupo, né? Então, ó, primeiro, cenário realista com personagens. Maria é dona de uma pequena lanchonete chamada Lanche Rápido. Ela está aprendendo a usar a programação para automatizar algumas tarefas do negócio. Um dos problemas que Maria enfrenta é calcular o valor final do lanche do cliente com base em uma promoção. Se o cliente comprar um lanche e uma bebida, ele ganha 10% de desconto no total. Caso contrário, o valor é cobrado normalmente. Maria quer criar um pequeno programa para verificar se o cliente tem direito ou não ao desconto. Aí vamos então para a formulação do problema. Desafio para os alunos. Ajude Maria a criar um programa aqui. Primeiro, pergunte ao cliente se ele comprou o lanche. A resposta vai ser sim ou não. Segundo, pergunte ao cliente se ele comprou uma bebida. A resposta vai ser sim ou não. Se o cliente comprou o lanche e bebida, aplicar 10%. Caso contrário, mostre o valor normal do desconto. Então, ó, se o cliente comprou é o if, né? Caso contrário é o else, né? Então, lembrando que eu solicitei para nível iniciante, tá? 3. Perguntas norteadoras para o professor. O que significa ter direito ao desconto nesse problema? Quais são as condições que precisamos verificar no programa? Como podemos traduzir para a linguagem de programação, né? Se o cliente comprou lanche e bebida. O que deve acontecer se a condição for verdadeira? O que deve acontecer se a condição for falsa? E aí depois
sugestões para o professor conduzir a discussão em grupo, né? Então, olha só que interessante, né? A gente pode fazer com esse prompt, uma sugestão de prompt, solicitar para a IA generativa nos produzir um material que talvez a gente demorasse bastante tempo para fazer. É claro que aqui foi um material simples, mas a gente pode colocar, eu coloquei lá para alunos iniciantes, né? Poderia ser alunos avançados, outro conteúdo mais complexo, né? E aí lá na IA generativa ele vai produzir esse material para a gente, né? Beleza. Agora vamos ver a sala de aula invertida. Na sala de aula invertida, né? Então já sabemos que os alunos estudam o conteúdo em casa e utilizam o tempo da aula para discutir e aplicar o que aprenderam, né? Então, ó, vamos fazer um exemplo aqui de prompt. Então, nesse prompt, deixa eu subir meu rosto aqui, ó. Ó, resuma os conceitos básicos de operadores lógicos, AND, OR e NOT, em linguagem simples para iniciantes em programação. Em seguida, crie um roteiro de estudo pré-aula, com duração estimada de 30 minutos, indicando as etapas claras de leitura, exemplos práticos e autoavaliação. Elabore 3 perguntas de múltipla escolha para verificar se o aluno compreendeu o conteúdo. Para cada pergunta, forneça o gabarito e uma explicação da resposta correta. Sugira ainda como o professor pode aplicar esse material em aula, com estratégias para discutir os resultados do estudo prévio, atividades práticas de aplicação dos operadores lógicos em pseudocódigo ou linguagem de programação e formas de identificar alunos que tiveram maior dificuldade e como apoiá-los. Então, eu vou pegar esse prompt, lembrando que esse prompt pode ser adaptado para outras disciplinas, para outros conteúdos, para alunos com outros níveis de conhecimento. Vou pegar esse prompt agora, copiar e colar lá no ChatGPT para ver o que ele produz de conhecimento para a gente. Beleza, colei aqui. O que está anterior aqui em cima ainda é do exemplo anterior, né? Eu vou agora entrar esse prompt novo. Dei entrada. Olha só, perfeito. Vou organizar o material de forma simples, estruturada e aplicável em sala de aula. Os conceitos a serem trabalhados. O roteiro do estudo pré-aula, né? Lembrando que é uma sala de aula invertida, então é antes da aula, 30 minutos. O objetivo, ter contato inicial com operadores lógicos antes da prática em sala. Então, a recomendação é fazer uma leitura rápida de 10 minutos, ler conceitos básicos de AND, OR e NOT, com exemplos simples do cotidiano, registrar no caderno exemplos próprios, né? Então, assim, a gente pode passar exemplos simples do cotidiano, pode solicitar para a IA generativa esses exemplos simples do cotidiano para passar para os alunos, e aí pedir para eles registrar em caderno situações que pode aplicar aos operadores, né? AND, OR e NOT, para ele identificar situações. Então, por exemplo, posso assistir TV se acabar a lição de casa e arrumar o quarto. Olha o E aqui. Aí, depois de fazer essa leitura rápida, passar 10 minutos de exemplos práticos. Então, montar a tabela verdade com combinações de verdadeiro ou falso com AND, OR e NOT. E aí, depois, testar o que acontece se uma condição for falsa, né? Depois, a autoavaliação, 10 minutos. Responder 3 perguntas de múltipla escolha, que aqui ele já vai passar para a gente, eu solicitei. E corrigir com gabarito e revisar onde errou. Essa gabarito e revisar onde errou pode passar para o aluno ou ele entregar esse material, você faz um formulário online, por exemplo, e depois você, como professor, antes da aula, verificar, ou durante a aula, que os alunos eles aprenderam mais, o que não, o que está mais falho, para saber o que é importante reforçar em sala de aula. Aí as perguntas aqui, ó. As perguntas que o ChatGPT criou. Se eu disser, só vou ao cinema se tiver dinheiro e tempo, em termos lógicos, isso é OR, AND, NOT ou nenhum operador. É um AND, né? Então, lembrando que eu solicitei para nível iniciante, né? Aí o gabarito está aqui e a explicação. Ele fez aqui 3 perguntas, conforme eu solicitei. Como aplicar isso em sala de aula? Ele apresenta uma estratégia, uma atividade prática, e é isso, né? Identificação e apoio dos alunos, enfim. Então, basicamente, a IA generativa, ela fez algo que eu solicitei. Se eu quiser solicitar mais detalhes, lembra daquela iteração, né? De continuar fazendo perguntas e solicitando mais demandas para IA generativa. Então a gente consegue ir aprofundando isso. Uma outra possibilidade é na aprendizagem baseadas em
projetos, né? Baseado em projeto. Então, o aprendizado, lembrando que em aprendizado baseado em projeto, ocorre a partir da construção de um projeto concreto, né? Então, a IA pode sugerir projetos. E isso é complicado a gente pensar no projeto todo, vários detalhes, dá um trabalho danado. E a IA generativa pode ajudar a gente bastante nisso. Então, um exemplo de prompt aí, ó. Sugira um projeto de lógica de programação para alunos de graduação em computação que envolva a criação de um sistema simples de cadastro de alunos e apresente 1. Objetivo de aprendizagem. 2. Etapas detalhadas do projeto, desde a definição de variáveis até o uso de laços de repetição. 3. Sugestões de ferramentas que os alunos podem usar. E 4. Critérios de avaliação que o professor pode aplicar. Então vamos copiar esse prompt e jogar lá no chat GPT para ver o que acontece. Beleza, já colei aqui no chat GPT, vou dar entrada. Dei entrada, vamos ver a resposta dele. Olha aí, está respondendo. Aqui vai um projeto de lógica com foco em sistema simples de cadastro de alunos, ideal para turmas iniciais, mas com trilha de extensões para quem quiser ir além. Aqui estão os objetivos de aprendizagem da aula, tá? Aí as etapas detalhadas do projeto, então etapa inicial, definição do escopo. Aqui tem as funcionalidades mínimas para um produto o mínimo viável, né? Um produto mínimo viável. Então, basicamente, precisa cadastrar alunos, listar alunos, buscar por matrícula, atualizar dados de um aluno, remover aluno e sair. Então, seriam as funcionalidades mínimas, né? desse sistema, né? Que ele precisa ter. Aí, sugestões aqui, ó. Dados do aluno. Ele ser a matrícula do tipo string, nome, curso, período, o período ser do tipo inteiro, e e-mail, né? Então, a matrícula pode ser um número, mas a recomendação que ele gerou para a gente é ser string, o nome é string, obviamente, o curso é string, o período, aí vai depender do que é período, se for o primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, isso aí pode ser um inteiro, se for matutino, vespertino, noturno, pode ser uma string, né? Enfim, e-mail é uma string. A etapa 1. Variável e estrutura de dados. Defina tipo registro do aluno, um dicionário ou um objeto. Então, se for trabalhar com programação a objeto, ser um objeto. Mantenha uma coleção de alunos, ou seja, armazenar os alunos em uma lista ou em um vetor, um array, né? Crie variáveis auxiliares para menu e opções. Então, um exemplo. O que ele dá aqui para fazer em Python? E o que dá para fazer em C, por exemplo, linguagem C ou Java, né? C ou Java, fazer uma struct e em Python aqui um dicionário, né? Ou uma classe. Na etapa 2 aqui, entrada e validação. É para fazer então implementar uma função ler aluno que solicita campos via console, né? Teclado. A validação é para verificar se a matrícula não é vazia e única, né? Período maior do que zero, período provavelmente então vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto período. O e-mail tem que conter pelo menos uma arroba. É claro, isso aqui é uma instrução básica. Se quer fazer uma verificação mais completa do e-mail, aí você tem que dar mais detalhes, mas é só uma verificação básica aqui. Em caso de erro, exibe mensagem e pede novamente. E então as operações CRUD, né? Cadastrar, listar, buscar, atualizar, remover. Fazer um menu de laços de repetição, explica aqui exatamente o que é para fazer. Isso aqui é uma parte opcional, mas interessante, né? Ordenação e filtros. Aqui é opcional, ele está recomendando ser opcional de salvar e abrir os arquivos, né? Para ser dados persistentes. Outra etapa opcional, fazer uma parte de relatórios no sistema e assim por diante. Aqui a parte de IHC, né? Interface básica, user experience, né, básica do usuário, e assim por diante. Então, e aqui as sugestões de ferramentas que ele pode utilizar e os critérios de avaliação para o professor. Então, 20 pontos, de 100 pontos, 20 pontos para modelagem e organização, funcionalidades do produto mínimo viável, 30 pontos, né, do protótipo, teste de entrada, validação e condicionais, 15 pontos, laço de repetição e menu, 15 pontos, qualidade do código, né, limpeza do código, comentários no código, enfim, indentação, 10 pontos, e assim por diante. Então, observa que a IA generativa auxiliou fazer um projeto completinho, com muitos detalhes, rapidamente, né, com um prompt relativamente simples que eu passei para vocês. E a ideia é isso, ao invés de nós termos que demandar bastante tempo
para elaborar um projeto, um problema ou uma sala de aula invertida, a IA generativa nos auxiliar nesse processo. Mas lembre, não é ele criar tudo e a gente confiar cegamente. A gente vai solicitar essa criação de material, a IA generativa vai retornar para a gente vai ler, vai analisar, às vezes pedir para ele aprofundar mais um conteúdo, ou trocar um exemplo, ou mudar alguma coisa, e depois que tiver tudo de acordo com a nossa necessidade de aula, nós como professores, aí sim a gente aplica, mas é muito mais rápido, né, do que a gente pensar tudo do zero e fazendo do zero. Então é para usar essa ferramenta como suporte ao professor, para que a gente tenha mais tempo livre para o que interessa efetivamente, que é pensar pedagogicamente na sala de aula e fazer análise de acompanhamento dos alunos. E aí nós temos um último aqui, que é a gamificação. Lembrando, né, já que sabemos o que é a gamificação, então vamos aqui para o prompt. Exemplo de prompt. Crie um quiz, um jogo de pergunta e resposta, né, gamificado com 5 perguntas de múltipla escolha sobre laço de repetição em lógica de programação. Para cada pergunta, forneça a resposta correta, uma explicação detalhada em caso de erro, uma pontuação sugerida e uma forma de transformar esse quiz em competição em sala de aula, por exemplo, ranking, bônus, etc. Inclui instruções práticas para o professor aplicar o quiz de forma divertida e engajadora. A gente poderia pedir para a IA generativa criar uma escape room, por exemplo. Seria interessante, né? Ele criar um desafio de escape room. Eu vou pegar esse prompt que eu acabei de apresentar, que está no slide da aula. Estou colando agora no chat GPT. Acabei de colar, deixa eu compartilhar com vocês. Acabei de colar e vou dar entrada no chat GPT. Vamos observar a resposta que ele vai fornecer para a gente. O chat GPT vai fornecer. Olha aí, ele está apresentando para a gente a resposta, né? Bora gamificar lá a repetição. Aqui vai um quiz de 5 perguntas de múltipla escolha. Então, aqui o quiz. As perguntas. Quantas vezes o laço executa o pseudocódigo? Aí as alternativas. Aí, ó, depende do compilador, é ótimo, né? Aí vem aqui a resposta correta, a explicação, a pontuação sugerida, bônus de rapidez, ó. 20 pontos extras se responder em menos de 15 segundos. A competição, aquecimento como ranking relâmpago, mostre placar inicial após a primeira questão, né, que é uma primeira questão para criar expectativa, o top 5 na tela, né, os 5 alunos com maiores pontos, pode colocar isso num quadro, pode ser exibir no telão, né, num data show, né. Aí vamos, ó, segunda pergunta. Quantas iterações este while realiza? As alternativas, a resposta correta, explicação. Aí vem a pontuação sugerida, 120 pontos. Aí ganha ainda mais 30 pontos se acertar. O que é esse streak? Vamos perguntar daqui a pouco para eles. Se acertou a Q1, que foi a pergunta anterior, ganha um bônus de 30 pontos a mais. Quem errou a primeira e acertou a segunda leva 120. Quem acertou a primeira e acertou essa segunda questão, ganha 120 mais 30 de bônus, né? Aí a quarto ponto, countdown. Diminui o tempo da pergunta. Então, exemplo, 20 segundos. Quem acertar mais rápido desempata no ranking. Então, é colocar um tempo agora limite, né, de 20 segundos para a pergunta, um tempo menor, e quem acertar mais rápido já começa a ter como desempate, né, critério de desempate. E vai, ó, cada uma das perguntas, sugerindo o desafio, desafio final em dobro, power up, pula alternativa. Você pode aí, instruções práticas para o professor. Pode usar uma plataforma online existente, como o Kahoot, o Quizzes, Mentimeter, ou até o Google Forms. Nesse caso, acho que as outras são melhores. Cadastrar 5 perguntas, ativar o timer. Enfim, está ensinando como configurar as ferramentas para utilizar esse quiz. Dá para utilizar em tempo real na sala de aula, isso, né? Esses rankings, essas ferramentas produzem isso, né? O Kahoot, Mentimeter, se não me engano. Esse Quizzes eu não conheço, o Kahoot e o Mentimeter eu conheço. E aí indica como fazer o fechamento aqui da sala, dessa aula. Então observe que a IA generativa está sendo um suporte importante. A gente precisa nem ir atrás de qual ferramenta utilizar para fazer isso em sala de aula, que a própria IA generativa está nos fornecendo essa ferramenta como sugestão. Então, ó,
A ideia, assim como a gente vem trabalhando nas últimas aulas, é usar a IA generativa como uma ferramenta importante de suporte ao professor. Então é importante saber usar essas ferramentas, a engenharia de prompt, saber o que utilizar, quais as demandas solicitar para essas ferramentas. Então vamos lá para o nosso fechamento da aula. Então, ó, a aula apresentou como a IA generativa pode apoiar diferentes metodologias ativas, aprendizagem baseada em problemas, sala de aula invertida, baseada em projeto e gamificação. Vimos que a tecnologia pode criar cenários de problemas, resumos, quizzes e roteiros de projetos, ajudando a tornar o aprendizado mais dinâmico e personalizado. A IA generativa deve ser entendida, então, como ferramenta de apoio, eu venho reforçando isso com vocês, né? Enquanto o professor permanece como mediador crítico responsável por adaptar e contextualizar os contextos. Espero que esse conteúdo, mais uma vez, tenha sido bastante útil, proveitoso para vocês. Vocês aproveitem e usem como curiosidade esses prompts no chat GPT, no Grok, no Gemini, faça mudanças de conteúdo para outras disciplinas ou outros conteúdos para outros níveis de alunos, para ver o que acontece. Eu estimulo vocês que façam isso, porque aí vai treinando e aguçando a curiosidade de vocês de cada vez interagir mais com essas ferramentas, e com a interação vocês vão ficar cada vez mais craques, mais safos em usar essa tecnologia e pegar os macetes dela. Beleza? Espero que a gente se veja ainda no próximo vídeo e que a gente tenha conteúdo ainda interessante para trabalhar na próxima semana. Valeu!